E se eu te dissesse que uma mulher desconhecida carregou o documento mais importante da história? Paulo precisava de alguém especial. Seu nome era Febe. Diaconisa, líder, revolucionária. Sem ela, talvez nunca tivéssemos a carta aos Romanos. Agostinho, Lutero, Wesley, todos dependeram dela. Mas aqui está a verdade que vai chocar você. Você tem o que Febe tinha. Coragem, fé, propósito. Sua carta aos Romanos está esperando. Vidas para transformar, histórias para escrever. Descubra como uma mulher mudou tudo. E como você pode fazer o mesmo. Assista agora! Era o ano 57 depois de Cristo. O sol mediterrâneo dourava as águas cristalinas do mar Egeu, enquanto navios mercantes aportavam incessantemente no movimentado porto de Cencreia. O barulho era ensurdecedor. Marinheiros gritando ordens em grego, latim e aramaico. Guindastes de madeira rangendo sob o peso de ânforas repletas de azeite, vinho e especiarias. O cheiro salgado do mar se misturava com os aromas exóticos que chegavam de Alexandria, Éfeso e até mesmo da longínqua Índia. Mas Cencreia não era apenas mais um porto. Era a porta oriental de Corinto, uma das cidades mais poderosas do Império Romano. Localizada a aproximadamente 9 quilômetros da metrópole, esta pequena cidade portuária controlava todo o comércio que vinha do Oriente. Imaginem só, enquanto o porto ocidental de Le Chaion conectava Corinto com Roma e o Ocidente, Cencreia era a chave que abria as rotas comerciais para a Ásia, Síria e Egito. Cada navio que ali aportava trazia não apenas mercadorias, mas também ideias, culturas e religiões. O arqueólogo Robert Scranton, em suas escavações realizadas entre 1962 e 1968, descobriu evidências fascinantes sobre este porto. Ele encontrou estruturas portuárias massivas,
templos dedicados a Ísis, a deusa egípcia, e inscrições que comprovam a diversidade cultural impressionante deste local. Mas havia algo especial acontecendo em Cencreia naqueles dias. Algo que nem os comerciantes mais experientes, nem os capitães mais viajados poderiam imaginar. Uma nova fé havia chegado àquele porto, trazida por um homem baixinho, calvo e de olhos penetrantes. O apóstolo Paulo. Era aproximadamente no ano 50, durante sua segunda viagem missionária, que Paulo havia plantado uma pequena semente naquele solo comercial. Uma igreja, uma comunidade de pessoas que acreditavam em algo revolucionário, que um carpinteiro judeu, crucificado em Jerusalém, era na verdade o Filho de Deus. Parece loucura, não é? Mas essa loucura estava se espalhando pelo Império Romano como fogo em palha seca. E Cencreia, com sua posição estratégica, tornou-se um ponto crucial nessa expansão. Os historiadores Donald Engels e Jerome Murphy O'Connor, especialistas em Corinto Antigo, destacam que portos como Cencreia eram verdadeiros laboratórios culturais. Pessoas de diferentes nacionalidades, classes sociais e crenças se encontravam diariamente, criando um ambiente perfeito para o intercâmbio de ideias. E foi exatamente nesse caldeirão cultural que uma mulher extraordinária começou a se destacar. Alguém que usou sua posição, seus recursos e sua influência para algo muito maior que o comércio. Ela estava prestes a mudar o curso da história cristã. Mas quem era essa mulher? Como alguém de um porto pequeno, como Cencreia, poderia impactar não apenas sua geração, mas todas as gerações futuras de cristãos. O vento mediterrâneo sussurrava segredos entre as velas dos navios mercantes. E um desses segredos estava prestes a ser revelado através de uma carta. Uma carta que precisaria de alguém muito especial para ser entregue. Naquele mesmo ano, do outro lado da baía, Paulo caminhava pelas ruas movimentadas de Corinto. Suas sandálias gastas ecoavam no pavimento de pedra, enquanto sua mente fervilhava com pensamentos profundos. Ele estava prestes a escrever algo que mudaria o mundo. O apóstolo havia alugado uma pequena casa, provavelmente próxima à Ágora, segundo as descobertas do arqueólogo Charles Williams, onde passava horas escrevendo em rolos de papiro. O tinteiro ao seu lado raramente secava, e as palavras fluíam como se fossem inspiradas pelo próprio Deus. Era a Carta aos Romanos, uma obra-prima teológica que explicaria de forma sistemática o Evangelho de Jesus Cristo. 16 capítulos de pura revelação divina que se tornariam o alicerce doutrinário do cristianismo. Mas aqui surge um problema. Como entregar uma carta tão importante numa época sem correios, sem aviões, sem nada do que conhecemos hoje? O historiador Adolf Deismann, especialista em papiros antigos, nos explica que no primeiro século as pessoas dependiam de viajantes de confiança para transportar correspondências. Não era qualquer um que podia ser escolhido para essa missão. Era preciso alguém que fosse totalmente confiável. E Paulo tinha critérios bem específicos. A pessoa precisava ter credibilidade suficiente para ser recebida pelos cristãos romanos. Precisava ter recursos financeiros para custear a viagem, que durava semanas por terra ou dias por mar, dependendo das condições. E, principalmente, precisava entender a importância daquilo que estava carregando. Imaginem a responsabilidade. Nas mãos de uma única pessoa estava o documento que explicaria para sempre conceitos como justificação pela fé, a soberania de Deus e o plano de salvação. Se essa carta se perdesse, bem, talvez nunca tivéssemos compreendido tão claramente o Evangelho. Paulo orava, refletia, e o nome de uma pessoa continuava vindo à sua mente. Alguém de Cencreia, que havia demonstrado não apenas fidelidade, mas também liderança na igreja local. Uma pessoa que tinha os recursos necessários e, mais importante ainda, o coração certo. O papirólgico Bruce Winter, em seus estudos sobre cartas antigas,
descobriu que recomendações como a que Paulo faria eram verdadeiros passaportes sociais no mundo romano. Era como se Paulo estivesse dizendo: esta pessoa tem minha total aprovação e autoridade. Mas havia um detalhe que tornava essa escolha ainda mais ousada. Paulo não estava escolhendo um homem para esta missão crucial. Ele estava prestes a confiar a carta mais importante do Novo Testamento nas mãos de uma mulher. E não era qualquer mulher. Era alguém que quebrava todos os estereótipos da época. Alguém que exercia liderança real numa sociedade dominada por homens. Alguém cujo nome ecoaria através dos séculos como exemplo de dedicação e serviço. O sol se punha sobre Corinto enquanto Paulo molhava sua pena no tinteiro mais uma vez. As últimas linhas da carta estavam sendo escritas e chegara a hora de escolher sua mensageira. Se você está gostando dessa história, deixe um amém nos comentários e não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos conteúdos. E então Paulo escreveu as palavras que mudariam para sempre, como vemos a liderança cristã. Recomendo-vos nossa irmã Febe. Romanos 16, versículo 1, nossa irmã. Duas palavras simples que carregavam uma revolução silenciosa. Vocês precisam entender, no mundo romano do primeiro século, mulheres eram consideradas propriedade, primeiro do pai, depois do marido. Elas não tinham direitos políticos, não podiam testemunhar em tribunais e raramente eram mencionadas por seus próprios nomes em documentos oficiais. Mas Paulo quebra todos esses padrões com uma única palavra grega: adelphi, irmã. O arqueólogo Ben Witherington III, em suas pesquisas sobre mulheres no cristianismo primitivo, descobriu algo fascinante nas inscrições encontradas em Corinto. Enquanto as mulheres pagãs eram identificadas apenas como esposa de fulano ou filha de cicrano, as mulheres cristãs apareciam com seus próprios nomes e títulos. Isso não era coincidência, era transformação pura. Quando Paulo chama Febe de nossa irmã, ele não está sendo apenas educado. Ele está declarando que no reino de Deus não existe hierarquia baseada em gênero. Ela não é inferior, não é secundária, ela é irmã. A palavra adelphi vem da mesma raiz de adelphos, irmão. No grego, essa palavra significa literalmente do mesmo ventre. Paulo está dizendo que Febe e ele são da mesma família espiritual, com os mesmos direitos, a mesma dignidade, o mesmo valor. Isso era revolucionário. Imaginem o impacto dessa afirmação numa sociedade onde as mulheres mal podiam falar em público. Paulo não apenas permite que Febe fale, ele a recomenda oficialmente. O historiador Wayne Mix, especialista em cristianismo primitivo, observa que essa linguagem familiar era uma das marcas distintivas das comunidades cristãs. Eles realmente viviam como uma nova família, onde os laços espirituais eram mais fortes que os laços sanguíneos. E Febe havia se tornado parte dessa família. Não por nascimento, não por casamento, mas por fé. Podem imaginar como ela se sentia? Uma mulher que cresceu sendo vista como propriedade, de repente descobria que era filha do Rei do Universo. Uma mulher que nunca havia tido voz própria, agora era chamada de irmã pelo próprio apóstolo Paulo. Mas aqui está o que é ainda mais impressionante. Paulo não escreve nossa irmã querida ou nossa irmã amada. Ele simplesmente diz nossa irmã Febe, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Como se a igualdade entre homens e mulheres no reino de Deus fosse algo tão óbvio que nem precisava ser explicado. Isso nos lembra das palavras que Paulo havia escrito anos antes aos Gálatas. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas 3, versículo 28. Febe era a prova viva dessa verdade. Uma mulher que havia encontrado sua verdadeira identidade não no que o mundo dizia sobre ela, mas no que Deus dizia sobre ela. E essa nova identidade estava prestes a ser testada da forma mais extraordinária possível, porque ser irmã era apenas o começo. Paulo tinha algo ainda mais surpreendente para revelar sobre quem Febe realmente era.
Fique até o fim que temos uma mensagem que vai te surpreender. Mas Paulo não parou por aí. As próximas palavras que saíram de sua pena eram ainda mais revolucionárias. Que é diaconisa da igreja que está em Cencreia. Romanos 16, versículo 1. Diaconisa, uma palavra que faria os líderes religiosos de sua época engasgar. Vocês sabem qual é a palavra grega que Paulo usou aqui? Diáconos. A mesma palavra que ele usava para se referir aos homens no ministério. A mesma palavra que aparece em Filipenses 1, versículo 1, quando Paulo se dirige aos bispos e diáconos. A mesma palavra usada para Timóteo, Epáfras, Tíquico. Não havia versão feminina dessa palavra. Não havia um diáconos light para mulheres. Paulo usou exatamente o mesmo termo que usava para ministros do sexo masculino. O que isso significa? Que Febe não era uma ajudante ou uma voluntária simpática. Ela era uma ministra oficial da igreja de Cencreia. O teólogo John Chrysostom, que viveu no século IV, ficou tão impressionado com isso que escreveu: Vede quão grandes elogios Paulo faz a esta mulher. Ele até mesmo a denomina diáconos. Imaginem, um homem do século IV reconhecendo o que muitos hoje ainda lutam para aceitar. Mas o que exatamente fazia uma diaconisa no primeiro século? O arqueólogo Caroline Osiek, especialista em cristianismo primitivo, descobriu evidências fascinantes em suas pesquisas. Ela encontrou inscrições tumulares de diaconisas que datam dos primeiros séculos da igreja, mostrando que essa não era uma função casual. As diaconisas tinham responsabilidades específicas, cuidavam dos pobres, visitavam os doentes, auxiliavam nos batismos de mulheres. Lembrem-se, o batismo era por imersão total. E, principalmente, exerciam liderança espiritual em suas comunidades. Febe não estava brincando de igreja. Ela liderava a igreja. O historiador Roger Grayson, em seu estudo monumental sobre diaconisas na igreja primitiva, encontrou evidências de que mulheres como Febe tinham autoridade para tomar decisões importantes, administrar recursos financeiros e até mesmo resolver conflitos dentro da comunidade. Isso era impensável na sociedade romana. Uma mulher com autoridade religiosa oficial? Uma mulher tomando decisões que afetavam homens também? Paulo estava literalmente reescrevendo as regras sociais. E vejam que interessante. Anos depois, Paulo escreveria a Timóteo sobre as qualificações para diáconos, e no meio do texto ele menciona: igualmente, as mulheres sejam respeitáveis, não maldizentes, temperantes, fiéis em tudo. 1 Timóteo 3, versículo 11. Muitos estudiosos, incluindo o renomado biblista Gordon Fee, acreditam que Paulo estava se referindo especificamente às diaconisas nesse versículo. Por quê? Porque as qualificações são idênticas às dos diáconos homens. Febe havia provado que possuía todas essas qualificações. Ela era respeitável, tanto que Paulo a recomendava pessoalmente. Era confiável, tanto que receberia a carta mais importante do Novo Testamento. Era temperante e fiel, tanto que liderava uma igreja inteira. Mas aqui está o que mais me impressiona. Paulo não sentiu necessidade de explicar ou justificar por que uma mulher era diaconisa. Ele simplesmente afirma como um fato, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Isso nos diz muito sobre a igreja primitiva. A liderança feminina não era uma exceção estranha que precisava ser explicada. Era uma realidade aceita e celebrada. Febe havia quebrado o teto de vidro muito antes de sabermos que ele existia. E Paulo estava prestes a revelar que seu ministério ia ainda além do que imaginávamos. E então Paulo fez algo que poucos líderes de sua época ousariam fazer. Ele usou sua autoridade apostólica completa para blindar uma mulher, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos. Romanos 16, versículo 2. Prestem atenção na linguagem aqui. Paulo não está sugerindo, ele não está pedindo um favor.
Ele está dando uma ordem apostólica. A palavra grega proslambano, receber, é a mesma usada quando Paulo ordena que as igrejas recebam outros líderes importantes como Timóteo e Tito. É um termo de comando, não de cortesia. E a expressão no Senhor, isso é linguagem de autoridade máxima. É como se Paulo estivesse dizendo: vocês não estão apenas recebendo Febe, vocês estão recebendo alguém que vem em nome do próprio Jesus. O biblista Ernest Käsemann, um dos maiores especialistas em Romanos do século XX, observa que essa formulação é idêntica à usada para credenciar embaixadores oficiais no mundo romano. Paulo está literalmente apresentando Febe como sua embaixadora pessoal. Imaginem a cena: uma mulher desembarcando no porto de Roma, carregando uma carta de recomendação que a equiparava aos mais altos líderes da igreja. Os cristãos romanos, incluindo homens como Áquila, Urbano e Estáquio, recebendo ordens de um apóstolo para tratar uma mulher como convém aos santos. Que declaração poderosa! Mas Paulo vai ainda mais longe. Ele acrescenta: e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar. A palavra ajudeis aqui é parastete, que significa literalmente colocar-se ao lado para apoiar. É a mesma palavra usada para descrever como os discípulos apoiavam Jesus em seu ministério. O que isso nos diz? Que Febe não estava indo a Roma apenas entregar uma carta e voltar para casa. Ela tinha uma missão que exigiria apoio logístico, financeiro e ministerial dos cristãos romanos. A arqueóloga Margaret MacDonald, especialista em comunidades cristãs primitivas, descobriu evidências de que mensageiros como Febe frequentemente permaneciam nas cidades de destino por semanas ou até meses, explicando o conteúdo das cartas e fortalecendo os laços entre as igrejas. Isso significa que Febe provavelmente ensinou a carta aos romanos para a igreja de Roma. Ela pode ter sido a primeira pessoa a explicar conceitos como justificação pela fé para os cristãos da capital do império. Mas aqui está o que mais me impressiona. Paulo conecta tudo isso com a hospitalidade bíblica. A frase "como convém aos santos" ecoa as palavras do autor de Hebreus. Não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber acolheram anjos. Hebreus 13, versículo 2. Paulo está dizendo que receber Febe adequadamente não é apenas uma questão de educação. É uma questão de obediência espiritual. O teólogo James Dunn observa que essa linguagem cria uma corrente de autoridade. Jesus autorizou Paulo, Paulo autoriza Febe, e agora os romanos devem reconhecer essa autoridade e agir de acordo. Isso era revolucionário. Em uma sociedade onde mulheres raramente eram mencionadas em cartas oficiais, Paulo não apenas menciona Febe, ele a reveste com sua própria autoridade apostólica. Era como se Paulo estivesse dizendo: qualquer desrespeito a Febe é desrespeito a mim. E qualquer desrespeito a mim é desrespeito ao próprio Cristo. Que proteção extraordinária! Que demonstração de confiança! Que quebra de paradigmas! Mas Paulo ainda tinha uma revelação final sobre Febe. Algo que mostraria que seu ministério tinha impactado não apenas a igreja de Cencreia, mas o próprio apóstolo dos gentios. E então Paulo solta a bomba final. Porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Romanos 16, versículo 2. Mas aqui está o segredo. A palavra que Paulo usa não é hospedado. A palavra grega original é prostates, que significa protetora, patrona ou até mesmo líder. Prostates, uma palavra que fazia os homens romanos tremerem de respeito. Vocês precisam entender o que isso significava no primeiro século. Uma prostates era uma pessoa de alta posição social que usava sua influência e recursos para proteger pessoas de menor status.
Era quem você procurava quando precisava de proteção legal, financiamento para projetos ou acesso a pessoas influentes. O historiador Peter Lampe, especialista no cristianismo romano primitivo, descobriu inscrições em Roma que mostram prostátides financiando construções públicas, patrocinando festivais e até mesmo influenciando decisões políticas. Essas eram as rainhas não oficiais do império, e Paulo está dizendo que Febe era uma delas. Mas não para patrocinar gladiadores ou templos pagãos. Ela usava sua posição para proteger e financiar o movimento cristão. Imaginem só, enquanto outros ricos gastavam fortunas em entretenimento e luxo, Febe investia no reino de Deus. Ela abria sua casa, sua mesa, sua proteção legal para missionários como Paulo. Mas o que mais me impressiona é o que Paulo revela em seguida, como também a mim mesmo. O grande apóstolo dos gentios, o homem que plantou igrejas por todo o Mediterrâneo, admite publicamente que dependeu da proteção de uma mulher. Isso era humildade extraordinária numa cultura machista. Paulo poderia ter omitido esse detalhe. Poderia ter mantido sua imagem masculina intacta. Mas ele faz questão de honrar publicamente o ministério de Febe. A arqueóloga Caroline Osiek encontrou evidências de que mulheres como Febe frequentemente transformavam suas casas em verdadeiros centros missionários. Elas não apenas ofereciam hospedagem, ofereciam estratégia, conexões e recursos para a expansão do evangelho. E vejam que paralelo incrível! Anos antes, Paulo havia conhecido outra prostátis em Filipos, Lídia. O Senhor lhe abriu o coração, foi batizada com sua casa, dizendo: "Se me tendes por fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai." Atos 16, versículos 14 e 15. Estava surgindo um padrão. Deus estava levantando mulheres prósperas e influentes para serem pilares do movimento cristão. Não por acaso, mas por design divino. O teólogo Ben Witherington. Terceiro, observa que sem essas prostátides cristãs, o cristianismo primitivo simplesmente não teria sobrevivido. Elas forneciam a infraestrutura essencial que permitia aos apóstolos viajar, plantar igrejas e escrever cartas. Febe não era apenas uma mulher rica que ajudava a igreja. Ela era uma estrategista do reino. Uma mulher que entendeu que Deus havia lhe dado recursos não para seu próprio conforto, mas para a expansão do evangelho. E aqui está a ironia linda. Numa época em que mulheres eram consideradas propriedade, Febe possuía propriedades suficientes para proteger o próprio apóstolo Paulo. Numa época em que mulheres não tinham voz, a voz de Febe abria portas que estavam fechadas para outros. Ela havia transformado sua prosperidade em propósito, sua influência em impacto, seus recursos em revolução. Mas o que Febe talvez nunca imaginou é que seu ato de fidelidade em entregar uma carta criaria ondas que ainda hoje chegam até nós. Agora imaginem por um momento. E se Febe tivesse desistido? E se ela tivesse olhado para aquela carta e pensado: "Isso é responsabilidade demais para mim"? A história da humanidade seria completamente diferente. Sem a carta aos Romanos, Agostinho talvez nunca teria se convertido ao ler Romanos 13 no século IV. Sem Agostinho, não teríamos os fundamentos teológicos que moldaram o cristianismo ocidental por mais de 1000 anos. Sem Romanos, Martinho Lutero talvez nunca teria compreendido a justificação pela fé ao ler Romanos 1, versículo 17. Sem Lutero, talvez não tivéssemos a Reforma Protestante que transformou a Europa. Sem Romanos, John Wesley talvez nunca teria sentido seu coração estranhamente aquecido ao ouvir Romanos sendo lido numa reunião na Aldersgate Street. Sem Wesley, talvez não tivéssemos o grande avivamento que incendiou a Inglaterra e a América. Tudo isso dependia de uma mulher de Sencreia ter a coragem de dizer sim a Deus. O historiador da igreja Bruce Shelley
Observa que as grandes transformações do cristianismo frequentemente dependeram de pessoas comuns fazendo coisas extraordinárias. Febe é o exemplo perfeito dessa verdade. Mas aqui está o que é ainda mais impressionante. Febe não fez isso sozinha. Ela representava toda uma rede de mulheres que sustentavam o cristianismo primitivo através da hospitalidade estratégica. A arqueóloga Margaret MacDonald descobriu evidências de que aproximadamente 70% das igrejas primitivas se reuniam em casas pertencentes a mulheres. 70%! Isso significa que o cristianismo se espalhou principalmente através da liderança feminina em nível local. Enquanto os apóstolos viajavam e plantavam igrejas, eram mulheres como Febe que mantinham essas comunidades vivas, organizadas e crescendo. O teólogo F.F. Bruce chamou essas mulheres de heroínas invisíveis do cristianismo. Invisíveis porque raramente aparecem nos holofotes da história, mas heroínas porque sem elas, simplesmente não haveria história para contar. E pensem na ironia. Numa época em que as mulheres eram consideradas o sexo frágil, eram elas que demonstravam a força necessária para sustentar um movimento religioso perseguido. Enquanto os homens debatiam teologia, as mulheres viviam o evangelho através da hospitalidade radical. Febe havia compreendido algo que muitos líderes de hoje ainda lutam para entender: que o reino de Deus se expande não apenas através de sermões eloquentes ou teologias sofisticadas, mas através de relacionamentos autênticos e cuidado prático. Cada vez que ela abria sua casa para um missionário cansado, cada vez que financiava uma viagem evangelística, cada vez que usava sua influência para proteger um cristão perseguido, ela estava tecendo a teia que permitiria ao evangelho se espalhar. O sociólogo Rodney Stark, em seus estudos sobre o crescimento do cristianismo primitivo, descobriu que a hospitalidade cristã era uma das principais razões pelas quais as pessoas se convertiam. Elas viam algo diferente na forma como os cristãos se tratavam e queriam fazer parte dessa família. Febe havia entendido que cada ato de bondade era uma semente do reino. Cada demonstração de amor era um sermão silencioso. Cada gesto de generosidade era uma oração em ação. E agora, quase 2000 anos depois, ainda estamos colhendo os frutos da fidelidade de uma mulher que decidiu transformar sua vida em ponte para que outros encontrassem Jesus. E agora, chegamos ao momento mais importante desta história. Porque não estamos falando sobre Febe apenas para conhecer o passado. Estamos falando sobre ela para transformar o presente. Vocês que estão assistindo, adultos cristãos que trabalham, que pagam contas, que enfrentam desafios reais, vocês são os Febes de hoje. Talvez você esteja pensando: mas eu não sou líder de igreja. Não tenho recursos como Febe tinha. Não sou especial como ela era. E eu preciso te dizer uma coisa. Febe também não achava que era especial. Ela era simplesmente uma mulher que decidiu usar o que tinha nas mãos para servir ao reino de Deus. E Deus transformou sua fidelidade em eternidade. Você tem um emprego? Use-o como plataforma para demonstrar o amor de Cristo. Você tem uma casa? Transforme-a em centro de hospitalidade cristã. Você tem recursos financeiros? Invista no reino como Febe fez. Você tem influência em seu círculo social? Use-a para abrir portas para o evangelho. Sabe o que mais? Vocês têm algo que Febe não tinha. Vocês têm a internet. Imaginem se Febe tivesse redes sociais. Ela não precisaria viajar semanas para entregar uma carta. Ela poderia alcançar o mundo todo em segundos. Mas aqui está a questão. Com grande oportunidade vem grande responsabilidade. Se Febe foi fiel com uma carta manuscrita, o que faremos nós com todas as ferramentas digitais em nossas mãos? Talvez sua carta aos Romanos seja um post inspirador que alcance uma pessoa desanimada. Talvez sua hospitalidade seja um comentário gentil que restaure a fé de alguém. Talvez seu ministério diaconal
seja usar suas habilidades profissionais para servir sua igreja local. E para você que está questionando se Deus pode usar sua vida, lembrem-se, Febe não era de Jerusalém, o centro religioso. Não era de Roma, o centro político. Ela era de Cencreia, um porto pequeno que a maioria das pessoas nem sabia que existia. Mas Deus não se importa com sua localização. Ele se importa com sua disponibilidade. Você que está em Cotia, em São Paulo, no interior, na capital, Deus pode usar você exatamente onde você está. Sua escola, seu trabalho, sua vizinhança, esses são seus Cencreia. E há pessoas ali precisando encontrar Jesus através de você. Febe nos ensinou que liderança não é sobre título, é sobre serviço. Que influência não é sobre posição, é sobre propósito. Que ministério não é sobre gênero, é sobre coração disponível. Então pare de esperar que alguém te dê permissão para servir. Pare de achar que você não tem qualificação suficiente. Pare de pensar que seus recursos são pequenos demais para fazer diferença. Febe começou com o que tinha e mudou o mundo. Agora é sua vez, sua hora de ser Febe, sua oportunidade de escrever uma história que impactará gerações. Porque em algum lugar há uma carta esperando por você. Há um ministério esperando suas mãos. Há uma vida esperando ser transformada através da sua fidelidade. A pergunta não é se Deus pode usar você. A pergunta é, você está pronto para ser usado? Já se inscreveu no canal? Se ainda não, talvez seja a hora. Se inscreva, deixe o like e comente o que Deus falou com você através desta história. Se você gostou de nossos conteúdos e quer ajudar nosso canal a levar mensagens como esta para mais pessoas, então seja nosso parceiro. Clique no botão Seja Membro. Com isso, você pode assistir nossos vídeos sem anúncios, ver os vídeos antecipadamente e ter acesso a conteúdos exclusivos. Obrigado por ficar até aqui. E não se esqueça de se inscrever e deixar seu like. Deus te abençoe.